Olá, pessoal, conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Jürgen Kneisler, que é um consultor C-Level. Jürgen tem vários trabalhos, principalmente na indústria automobilística. Jürgen, muito obrigada pela sua presença, pela sua vontade de colaborar, vontade de dividir conhecimento. Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua história profissional, para que as pessoas te conheçam, por favor. Obrigado pelo convite, Luciana, pela oportunidade também de apresentar a opinião minha, humilde opinião para o seu público, e espero que a gente tenha uma noite interessante para a audiência, que hoje em dia é já difícil realmente conseguir audiência para vídeos, para conferências, porque virou uma coisa tão cotidiana e em partes não muito com muito suspense como era antigamente, ou no início, por exemplo, da pandemia. Eu me recordo que cada live que tinha, eu participava. Hoje em dia é muito difícil eu me motivar para participar desse tipo de evento. Então, vamos ver se a gente consegue animar a nossa audiência aí para assistir. Bom, falando de mim, como o nome já diz, eu sou alemão, mas, digamos, alemão, eu acho que somente de nascença. Eu me adaptei muito às regiões que eu trabalhei. Meu pai é alemão também, eu nasci na Alemanha, morei lá um ano e imigrei para o Brasil, de mãe espanhola. Então, isso já me deu um pouquinho o direcionamento do meu destino, do meu trabalho, devido ao fato que eu vim com um ano para o Brasil e cresci praticamente com 3 idiomas. Tive essa sorte de ter 3 idiomas colocados no berço, praticamente. E, bom, falando de mim na parte profissional, eu iniciei a minha carreira na ZF, Zahnradfabrik Friedrichshafen, empresa bem alemã, uma empresa que hoje é um dos maiores fornecedores de autopeças do mundo, com produtos bem sofisticados. E, digamos, devido ao meu conhecimento de idiomas, eu imediatamente fui colocado, digamos, na gaveta de comercial. As pessoas, como eu conseguia me comunicar com as pessoas de outros países, com outros idiomas, eu rapidamente fui colocado no trilho do setor de vendas, de exportação naquela época. E, bom, tive o grande prazer aí de trabalhar com empresas como Ferrari, como Alfa Romeo, naquela época todos independentes, inclusive na Ferrari com o pessoal de Fórmula 1, Roland Berger, Niki Lauda, eram naquela época os pilotos. Então, foi um aprendizado muito bacana, que depois também, infelizmente, não voltei a ter, mas é alguma coisa que eu guardo com muito carinho no coração. E devido digamos, às estruturas, nós vamos falar disso hoje bastante, das estruturas muito rígidas e muito complexas nessa empresa, por ser uma empresa, digamos, grande, uma empresa, digamos, com uma mentalidade bastante conservadora. Depois de 12 anos, que é um longo período, eu mudei para Keiper Recaro. Keiper Recaro, produtor de bancos e de componentes de bancos, e naquela época fazendo bancos para Audi, para Mercedes,
Depois, a empresa, devido a reestruturações e vendas de atividades, ela virou, digamos, um especialista de componentes metálicos. Nessa empresa, eu praticamente evoluí minha carreira, no sentido que fui enviado para a Inglaterra. Eu consegui, através de um pedido grande que eu consegui na área comercial também naquela época, de ser enviado para a Itália e assumir praticamente uma responsabilidade geral de C-level. Então, eu tive a oportunidade de estabelecer uma planta lá, de começar do zero. E, digamos, essa oportunidade ela foi me dada, nesse caso, diretamente da propriedade. O chefe, ou, digamos, o proprietário da Keiper Recaro, naquela época me chamou, estamos falando do fim dos anos 90, me chamou e falou: olha, você colocou esse pedido aqui na empresa, ninguém sabe como resolver, agora você vai resolver e vai para a Itália e vai fazer uma planta para a gente. E isso foi outro, digamos, foi entrada numa região que eu não conhecia, com várias responsabilidades, com uma planta que eu tive que fazer perto de Nápoles, e numa época bem difícil, porque quem conhece bem o setor, nesses anos 1999, 2000, 2001, foi um ano pesado de crise depois para a Fiat, que complicou bastante esse meu estágio na Itália, mas conseguimos compensar isso com vários outros projetos, inclusive clientes novos que a gente conseguiu na Austrália, na Inglaterra, que utilizaram esses produtos. E, bom, e devido a essa fase difícil que a indústria automobilística estava passando na Itália naquela época, o meu chefe na Alemanha me chamou de volta depois de 3 anos, dizendo que ele me precisaria na responsabilidade global de vendas. E, através disso, surgiu também, após 2 anos, uma possibilidade de vir para o Brasil de novo, meu amado Brasil, que eu já tinha passado 12 anos da minha infância aqui. Eu tive a oportunidade de assumir a responsabilidade geral, a presidência na Keiper do Brasil, naquela época, uma empresa de um porte importante, com mais de 2.000 empregados, que depois tomou um rumo, depois que eu saí, alguns anos depois, ela tomou um rumo um pouco triste, porque foi comprada por uma empresa, eu acho que era eslovena ou Bósnia, e teve grandes problemas aqui no Brasil que levaram até o fechamento da empresa, né? Então, uma empresa que era grande e próspera, ela degenerou rapidamente e não teve mais o nome que tinha aqui no Brasil, por exemplo. Depois da Keiper, eu comecei atividade na minha consultoria. Consultoria que era dedicada a empresas que queriam se instalar no Brasil e que queriam vender, fazer negócios no Brasil. Isso aconteceu mais ou menos em 2007, e nós que conhecemos a evolução aqui da economia brasileira, foram praticamente os anos de ouro da indústria, não só automotiva, mas a evolução aqui do mercado. E eu tive rapidamente o sucesso de fechar um acordo com a Webasto. A Webasto é uma empresa
do setor de tetos solares, conversíveis, uma experiência inédita que eu tive a oportunidade de fazer, empresa que queria se instalar no Brasil e comigo fez toda as análises e as verificações de mercado até decidir de criar uma própria entidade e nesse período praticamente acompanhei todas as atividades aqui no Brasil, o crescimento da empresa. Nós fizemos o primeiro teto panorâmico do Fiat Palio, que era um veículo, ou é um veículo compacto, né, que ao seu tempo não tinha teto solar e foi um grande sucesso para a empresa e digamos, esses anos de sucesso também com outras empresas que eu trabalhei, com uma organização que eu tinha estabelecida nessa consultoria, empresas coreanas, empresas europeias de vários outros setores, inclusive da Aisin, empresa japonesa, que hoje eu voltei a trabalhar com eles. Mas, resumindo, essa minha atividade começou a ter problemas a partir de 2014. E quem também conhece o mercado sabe por quê, porque nós começamos a entrar na crise política, na crise econômica, e começou essa primeira onda de ninguém querer investir no Brasil, ou ninguém mais querer investir no Brasil, uma coisa que antes era uma coisa bem fancy, bem bacana, e todo mundo investia no Brasil, várias montadoras vieram para cá, e os fornecedores atrás deles. Em 2014, todo esse castelo começou a cair, literalmente, e eu comecei realmente a me preocupar com o futuro dessa atividade, porque simplesmente era dificilíssimo viver desse assunto, porque também a Webasto, que queria fazer uma planta no Brasil, acabou desistindo no meio do projeto, e aí eu recebi um convite da Cooper Standard para assumir a responsabilidade geral no Brasil, uma empresa que hoje no Brasil deve ter, devido ao Covid, também uma redução, mas deve ter ainda uns 1.600, 1.500 funcionários em 5 plantas, inclusive uma atividade na Argentina. E, bom, no ano passado, devido a assuntos de reestruturação, eu saí da Cooper e comecei de novo a tocar minha consultoria, a KGC, e rapidamente também, devido ao bom networking que eu acho que eu tenho, eu consegui algumas atividades imediatamente que me ajudaram a passar por esse momento, apesar de Covid, apesar de crise que já iniciou o ano passado. Eu comecei a trabalhar para uma empresa coreana, Sedong, e também para a Aisin, como eu comentei antes. A Aisin, talvez para aqueles que não conheçam, também uma empresa parecida com a ZF, que tem como seu carro-chefe o setor de powertrain, e com isso eu estou momentaneamente trabalhando também com outros pequenos projetos, mas acho que vale a pena destacar essa empresa. Acho que foi um pouco longo, mas é a minha história. É uma história longa também. Uma história bonita. Obrigada, Jürgen. Jürgen, você sabe que a gente vai falar sobre inteligência emocional, liderança e de como essa competência pode ajudar o líder a criar elos emocionais dentro dessa organização, construir um ambiente de bem-estar, né? Fazer uma gestão mais humana. E a primeira pergunta que eu tenho é como é que é esse líder? Como é que você faz a sua gestão? Como é que você coloca pessoas na sua agenda? Como é que você usa essas competências no dia a dia? Olha, eu acho que sempre um
uma resposta subjetiva, né? Como é esse líder? É uma resposta que pode ser, que dependendo da pessoa que você perguntar, vai ser respondida de uma maneira diferente. Mas acredito ser um líder, ou tento ser um líder, digamos, bastante democrático, um líder passando convicções do que ele acredita e apoiando, digamos, talentos, apoiando, digamos, todos os assuntos que são relevantes de uma empresa global hoje. Então, hoje em dia, você tem que conhecer bem os mercados onde você se movimenta e tentar passar isso, digamos, em termos de mentalidade, em termos de conhecimento para o seu time e também para os seus subordinados. Esse eu acho que é o grande desafio também nessa evolução rápida do mercado e na internacionalização do mercado também. Eu gosto quando você fala, eu tento ser um bom líder. Isso é bom, pelo menos existe um esforço, né, Yuri? Nobody is perfect. Não, Eu mas acho que... é positivo. Por causa do esforço, eu gosto eu acho muito positivo pessoas que se esforçam para alguma coisa. Acho que toda a vida é isso, né? Assim, a gente tem que se esforçar, porque as coisas não vêm por si mesmo, principalmente em um ponto como esse, que é um ponto, digamos, muito ligado às pessoas e muito ligado ao como as pessoas te veem, né? Então, a gente tenta convencer, a gente tenta trazer o pessoal para o seu lado. A gente se esforça, né? Exatamente. Jürgen, e pensando dentro das organizações, né? Pensando nesse ambiente corporativo, nesse organismo, o que pode dificultar um líder a usar essas competências, né? A ser um líder melhor, né? Você falou em democrático, né? A observar pessoas, a cuidar dessas pessoas. O que pode dificultar é concorrência interna e externa, é esse ambiente de aceleração, objetivos muito altos, que as pessoas focam nesses objetivos e esquecem de outros fatores. O que dificulta? É a cultura da organização? A cultura da organização pode dificultar a construção desse ambiente mais colaborativo, mais humano, mais de bem-estar? O que pode ser? Na sua opinião, você que já passeou pelo mundo e conhece muitas organizações, na sua opinião, o que é? Não, acho que dificulta mesmo uma situação econômica complicada, uma situação financeira da empresa difícil. Isso são, com certeza, os principais dificultadores de uma liderança. Se você tem uma empresa que não está chegando nos números prognosticados, não está cumprindo com o plano, ou devido a influências externas, está tendo dificuldades, que hoje é o dia a dia, eu acho que de 90% das empresas, pelo menos no setor automotivo, devido à situação que a gente está vivendo com a Covid. Então, isso em todo caso é o problema principal. Depois existem outros fatores, e aí eu acho que também cada empresa é diferente. Existem empresas, digamos, que têm origem, para dizer digamos, as principais, empresas que são norte-americanas, empresas que são asiáticas, empresas europeias, que lidam
e trabalham com a liderança e com as pessoas de uma maneira diferente. Depois temos empresas que são, digamos, privadas de um dono, ou cotadas em bolsa, empresas menores, empresas maiores. Isso, com certeza, também é um fator que a gente tem que se adaptar como líder. Então, é difícil generalizar qual é a dificuldade maior, mas eu acho que, no momento, o primeiro fator é dominante. Nós temos uma situação que as empresas, em certo modo, têm que se reinventar, principalmente também falando de muitas empresas nacionais nesse setor que estão sofrendo horrores, e então também tendo que ver como eles sobrevivem no dia a dia. Eu acho que esse são os principais Posso fatores que eu resumir dizendo colocaria. que economia, né, os aspectos econômicos, Sim, geopolíticos, né, econômicos e talvez a cultura da organização, tudo isso pode dificultar. exatamente. Sim, sim. E pensando nas pessoas, principalmente em grandes corporações, as pessoas já são avaliadas pelo lado comportamental também, né? Não se olha mais só para as entregas, mas observa-se também já o comportamento. Mesmo assim, tem gente ainda que resiste, no sentido de não observar isso, não dar tanto valor. Por que talvez pessoas tenham dificuldade de desenvolver competência comportamental, ou porque essa questão, esse mindset ainda talvez não esteja tão absorvido? Não sei, na sua opinião. Digamos, esse é um problema do ser humano, né? Digamos, e eu acho que nós temos que, como bons líderes, realmente colocar isso na nossa ficha. Então, é a nossa tarefa, é o nosso desafio, conseguir convencer, motivar e levar a organização em um todo para um certo direcionamento. E, obviamente, esses fatores externos que a gente falou influenciam e podem também levar a problemas que não basta você ser uma pessoa comunicativa, transparente, unir o seu time de diretoria, por exemplo, passar, que eu acho que é o desafio maior, as ideias e as convicções para níveis inferiores, e eu acho que esse que é um dos fatores que muitos líderes talvez não considerem. Às vezes, já observei isso de alguns colegas, eles acham que, tendo a diretoria em mãos, tendo os colegas diretos convencidos de uma coisa, é suficiente. Muitas vezes não é, porque toda a organização tem que puxar para o mesmo lado. E que isso não é fácil, isso, sem dúvida, é o desafio que nós estamos falando aqui. Mas eu acho que é isso que tem que ser, porque de lá que vem a insegurança, de lá que vem os rumores, de lá que vem, digamos, a não cumprimento com as ideias, com tudo que a gente tenta passar no dia a dia. Então, eu acho que esse é o grande desafio aí para qualquer liderança. O problema é o ser humano mesmo, né? É o Ou ser humano, seja, se a exato. gente tiver dentro das organizações seres humanos melhores, a gente tem organizações melhores, né? Observar os nossos processos seletivos. Eu acho que, digamos, o importante é chegar e comunicar isso, a comunicação chegar nessas pessoas. E muitas vezes em organizações grandes isso é quase impossível você fazer isso pessoalmente. Você pode trabalhar sistematicamente nisso, mas você precisa de uma equipe que realmente realiza isso. E, digamos, a sub-equipe que também
está envolvida digamos, comprometida. Então, é isso que depois vai dar o resultado bom ou não. E nas suas andanças por aí, você que já passeou pelo mundo em várias organizações e conhece vários tipos de corporação e provavelmente muitos líderes, você consegue ver diferença de quando você começou a sua vida profissional para agora? Diferença no sentido de estilo de liderança, de como esses líderes atuam? Pode-se dizer, posso afirmar que no passado os líderes eram mais assertivos e duros e agora existe uma tendência para algo mais próximo, algo mais humano ou não? O que você acha, na sua opinião? Eu acho que tem uma evolução, sim. Com certeza tem líderes centralizadores, líderes que vivem o seu escopo de uma maneira que seja interpretada mais rígida. Talvez isso no passado era mais comum que hoje, mas eu acho que também não é só devido às pessoas ou ao tempo, senão simplesmente porque o líder, como todas as pessoas e a população, evoluíram intelectualmente, ou foram obrigados a evoluir intelectualmente, porque as influências vêm do exterior, ela muda constantemente, o dia a dia é muito mais complexo, você tem que considerar assuntos, dar mais importância a muitos assuntos que muitos talvez não tenham isso no seu DNA, digamos, como diversidade, como assuntos mais ligados ao ser humano, toda essa transparência que existe hoje, devido digamos, coisas que hoje são dia a dia, né? Eu comecei, ainda não existiam computadores, né? Mas, então, hoje, o nível de informação e o nível, digamos, de conhecimento, ele é bem diferente do que ele era há 20, 30 anos atrás, e isso influencia, obviamente, a liderança. A liderança tem que crescer com isso, não só os nossos filhos, que hoje, digamos, são muito mais inteligentes ou muito mais versáteis que a gente era na idade deles. A liderança tem que vir com isso também. Não é possível mais ter uma liderança, digamos, do velho do velho tipo, digamos, conservador, centralizador. Mas não excluo e não digo que isso não exista mais. Existe, desculpa, existe bastante ainda. Então, com certeza, a gente precisa melhorar muito ainda, né? Engatinhamos em alguns aspectos. Sim. Jürgen, como é que a gente faz para gerir conflitos? Sem receita de bolo, mas como é que a gente faz para gerir conflitos de uma forma mais humana? Eu tenho certeza que lidar com conflitos, você lida somente sendo transparente e falando do problema. Você tem que ter a coragem também de falar que você errou, que isso também acontece. Não assumo que tudo que eu faça seja certo. Então, se existem conflitos, inclusive que você possa ser o ponto fraco deles, eu acho que você tem que ter a coragem, em primeiro lugar, você tem que ter uma equipe que está ao nível de informação e ao nível de convicção de passar por essa problemática e aí não tem muita coisa que ajuda, é comunicação, é reunião, é falar sobre os pontos que têm que ser consertados. Então, conflitos, digamos, de uma maneira geral, elas são também coisas muito pessoais, né? Então,
Pode ser que tenha um problema com o diretor e com a equipe dele, ou com uma pessoa específica, mas aí não ajuda. Tem que se trazer os envolvidos à mesa e tentar encontrar um caminho, um novo caminho para resolver esse conflito. Não, raramente, também não digo que isso seja não seja possível, raramente você vai ter que ser esse ditador e dizer, não, esse conflito nós vamos ter que resolver de uma outra maneira, porque existem coisas graves que a gente não consegue resolver na democracia, né? Então, um certo momento, você tem que realmente ser o líder de uma situação. E se a situação exige, você vai ter que tomar as consequências. Se posicionar de outra forma. Se posicionar, exato, como necessário, né? Então, também aqui, como você falou, não tem uma receita de bolo, né? Mas, em geral, de uma maneira geral, acho que nós temos que resolver os conflitos juntos, senão você não vai resolver juntos. Mas é verdade. Precisa ter disposição, né? Para resolver conflitos. As pessoas precisam estar abertas. E como é que a gente faz para fazer esse pessoal trabalhar de forma colaborativa, principalmente nesse ambiente acelerado, onde tudo muda muito rápido, e as mudanças trazem desconforto, né? Como é que a gente faz esse pessoal trabalhar de forma colaborativa? Como é que a gente inspira essas pessoas? Isso é um grande desafio dos nossos tempos agora, né? Porque com toda essa virtualidade é mais difícil motivar e trazer as pessoas para o mesmo pensamento, para o mesmo comportamento. Eu acredito que muitos de nós estão digamos, em home office há meses, talvez até já um ano, né? Já estamos aniversariando essa situação. E, com certeza, eu acho que falta muitas vezes esse contato humano e essa possibilidade de falar diretamente nos olhos com uma pessoa, literalmente. Então, esse sim é uma situação que nós estamos aprendendo a lidar, e eu não creio que a gente, ou que todo mundo já tenha uma solução para isso, porque simplesmente é uma situação incomum, é diferente. O ser humano, ele precisa de uma proximidade, ele precisa de uma orientação e precisa, às vezes, ver as coisas pessoalmente acontecer e como o outro faz as coisas acontecer. E falando também em como levar isso aos que é importante, que eu destaquei no início, levar isso aos níveis inferiores, isso é um desafio ainda maior, porque hoje você fala talvez com o seu chefe, você fala com o cliente, você fala com os níveis de direção ou de diretoria, talvez num projeto você tenha o pessoal do projeto envolvido, mas tem muita gente que você simplesmente não vê mais e não tem mais o contato. E você não sabe como está funcionando o contato entre eles e diretores ou gerentes, entre supervisores ou engenheiros. Então, esse é um sim, desafio bem maior, né? Um desafiaço, né? Então, eu acho bem difícil, a não ser que você já esteja bem estabelecido na organização, que eu acho que isso ajuda, mas para líderes novos ou líderes que estão recentemente numa organização, que ainda não conheciam a organização ao nível de profundidade necessário, eu acho que sim, isso deve causar algumas noites sem sono para eles também, porque é difícil. É difícil. Chamar o pessoal para perto, né?
Jürgen, o que que um gestor, o que que um líder não deve fazer? Porque daí ele perde todo esse esforço, né? Já é difícil se esforçando, é difícil tentando, mas existem algumas atitudes que, se ele tomar, vai prejudicar ainda, né? O que que ele não deve fazer? Eu acho que o líder tem que estar consciente que ele é observado, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é ter um comportamento coerente, um comportamento com o qual as pessoas também possam se identificar e as pessoas também identifiquem o líder, né? Então, eu acho que essa é uma arte que todos nós temos que exercer e que é a base de tudo. Eu acredito que é importante não perder controle de situações e de reuniões, no sentido também de não perder o controle emocional. E, bom, de uma maneira geral, eu apoio muito, penso muito sempre em ter essa transparência e dividir também as responsabilidades. Eu acho que o líder não pode correr o risco de que todo mundo ache que é ele que vai resolver o assunto sozinho, senão ele tem que ter vários setores envolvidos, tem que considerar que as pessoas são todas diferentes. Eu talvez seja uma pessoa que pensa mais estratégico, que gosta de decidir rapidamente, de levar os assuntos a decisões, mas são muitas vezes, e isso é bom, pessoas diferentes, de caráter diferente, talvez com uma sensibilidade diferente, mais sensíveis, que às vezes se sentem atropelados por mim ou por decisões, né? Então, eu acho que isso não é fácil, mas é uma coisa que nós temos que considerar. Eu acho que essa é a arte de envolvimento e de responsabilizar as pessoas também, né? Mas eu, é difícil, porque se você tem muitas pessoas, por exemplo, que são muito carentes de diálogo ou carentes de explicações, às vezes isso também pode prejudicar, digo, não só as decisões, senão até às vezes o futuro da empresa, porque você simplesmente não dá o rumo que a empresa talvez precise tomar devido a uma situação crítica, né? Então, você perguntou o que não deve fazer, eu estou um pouco falando o que precisa fazer, né? Mas deve ser O uma coisa contrário, que... então, mas eu gostei do que você falou de que somos observados, então, só de ter essa noção, a gente já ajuda a ter responsabilidade, né? Porque você sabe que você está sendo observado, que você vai influenciar pessoas e que elas vão ter você como exemplo, né? Elas vão ter como referência. elas vão ter você como exemplo, vão ter você como fofoca, né? Então, É verdade. então e que que eu tenho certeza que sempre vai ter uma fofoca. Então, isso é inevitável. Mas eu acho que você tem que, na medida do possível, ter realmente a sua linha, que as pessoas não só te identifiquem, ok, ele se veste bem, ou ele se comporta de uma maneira X, mas Muito mais que por realmente atitudes, né? Uhum. saibam que atitude esperar. E ter Que também essa atitude esperar. Ele possibilidade tem de que ser se comunicar. previsível, né? Ele tem que ser previsível. As Previsível, pessoas precisam saber como é que ele vai reagir. exatamente. Isso é bom, é saudável, eu acho. Jürgen, pensando nesse mundo de transformação acelerada, onde fala-se muito sobre tolerância, diversidade, inclusão, transformação de tecnologia cada dia maior, mais rápida.
e modificando nossos ambientes. Qual a tendência, pensando em uma forma mais ampla mesmo, pensando em futuro de trabalho, né, que as pessoas têm até receio de perder suas posições, qual a tendência do que o mundo corporativo pede para um líder, né, um líder ou uma líder, né, qual é a cara dessa pessoa, o que ele precisa ser? Essa pergunta de 1 milhão, né? Ah, Que eu acho que se todos soubessem a resposta, seria mais fácil para todos. Eu acho que nós estamos num momento de transição, que nós estamos assim também identificando quais são as qualidades e as necessidades que os nossos líderes do futuro precisam. Digo isso também porque o que está influenciando a gente é essa situação do Covid, que a gente pensou que esse ano ia ser diferente, que as está coisas pior, iam né? ir para As coisas estão um piores. lado, digamos, mais comum, né, como nós vivíamos antes, 2019, mas o contrário é o caso, e principalmente aqui no Brasil as coisas estão piores, como você já constatou, e a gente não sabe onde isso tudo vai terminar. Isso, eu acho que não digo por dizer que a pergunta de 1 milhão, porque realmente hoje, como hoje, não temos ainda respostas para tudo. Nós vemos alguns países que estão com uma recuperação muito boa, por exemplo, a Inglaterra, com a política de vacinação que houve lá, e tanto é que eles estão voltando rapidamente agora à normalidade. Então, teve já decretos e informações que em breve, se não já, a situação operacional vai voltar, talvez não ao nível de 2019, mas em grandes partes as pessoas vão voltar aos escritórios e vão chegar ao nível de comunicação tradicional ou conhecido. Eu digo que o que esperar do futuro, o que se espera dos líderes, eu acho que realmente lidar com essa situação que eles mesmos não sabem como ela vai Lidar com o evoluir. imprevisto, talvez, a Com capacidade de lidar com o imprevistos. imprevisto. Ué, pode ser. Eu acho que o grande desafio como sempre, como vai funcionar a comunicação e como vai passar o bastão para outros nessa situação, por exemplo, muito virtual. Como você pensando em talentos, que é um grande ponto que eu acho importante de toda a liderança considerar, de incentivar e de patrocinar talentos numa organização, como você vai passar coisas, digamos, do dia a dia, as suas experiências próprias virtualmente para as pessoas? É muito difícil, porque a pessoa vai falar, eu sei, esse chefe ele está aí há 1 ano que eu entrei na empresa, eu Eu não nem vi ele conheço ainda ele ainda, pessoalmente, pessoalmente. exato. Então, eu acho que desafio o sistema, como a gente vai ter que lidar e trazer conhecimento, trazer motivação para as pessoas. É uma situação completamente nova e que está demorando muito tempo para pelo menos chegar a um Nível certo nível aceitável, né? Aceitável, de normalidade. normalidade. Exato. Será que a gente consegue, Jürgen, em uma palavra, definir o que é boa liderança? Uma palavra. Boa liderança eu acho que é comunicação. Comunicação.
Muito bom. Eu acho que é isso. Se você exige uma palavra de mim, eu acho que é Então eu fundamental. peço. Muito mais nos dias de hoje. Comunicação. Eu acho que se a comunicação não funciona, se as pessoas não entendem do que você está falando, se as pessoas não estão comprometidas, se elas não conhecem os objetivos, se elas não conhecem para onde vai a viagem, você falhou, simplesmente. Não, você vai ser cobrado porque os resultados não vão chegar, porque as pessoas vão ter dúvidas Elas de não vão você. entender. Não, e não vão entender o que é para fazer. Exatamente. Eu diria assim. Comunicação. É a palavra, eu acho ótima essa palavra. Comunicação une as pessoas, né? Inclusive. Ajuda. O Jürgen, fundamental. é fundamental. Sim, Jürgen, senhora. a gente tem nesse momento pelo menos 4 gerações dentro das organizações, né? As pessoas estão trabalhando mais. Então tem aí baby boomers, tem geração X, Y, Z. Esse pessoal mais novo que já está atuando e alguns já em posições de influência, já em posições de liderança. Qual a mensagem que você dá para esse pessoal mais novo, que ensinar para eles? Acho que é importante as pessoas realmente manterem as convicções e as linhas deles. E Os eu acho valores, que né? os valores que eles têm, e se eles não têm isso completo, ou não têm essa experiência, realmente se apoiar digamos, em pessoas que eles identificam, que eles conseguem se espelhar ou admirar ou ver as coisas que faltam para eles, né? Então, agir sem preconceitos, eu acho que isso é uma coisa absolutamente necessária hoje em dia, com todo esse assunto também da globalização, de diversidade, da importância que o mundo está dando a diferentes tecnologias também, não só falando de preconceitos de De pessoas, né? forma geral, né? De forma geral, de tecnologias novas, de assuntos que hoje talvez pareçam malucos. Se você fala há 20, 30 anos também não existia nem a mínima de que em 10 anos, 10, dependendo da região, os carros vão ser todos elétricos. Então, isso, com certeza, naquela época era futurístico e ninguém dava uma bola para isso. Então, não digo que isso, naquela época, talvez tenha sido de tanta importância, mas é um exemplo. Então, como líder, eu acho que você, e principalmente com uma pessoa nova que está chegando nessa posição, você tem que ter abertura para tudo. Obviamente, em um certo momento, você tem que filtrar e ver o que é importante para você e para a empresa. Mas é um assunto realmente também da evolução e da pessoa mesmo, que a pessoa vai ter que passar. E, de novo, eu acredito muito, eu falei isso como uma palavra-chave antes, se comuniquem não só com o seu chefe e com os seus funcionários diretos, tentem passar as suas ideias e as suas, digamos, os seus objetivos para a organização completa e tentem realmente manter você como uma pessoa que realmente tem a porta aberta para falar com todos os níveis e levar a ideia que tem sem medo para todos os níveis. Eu acho que essa autoconfiança ela tem que evoluir, pelo menos no decorrer da liderança também dos jovens. Acho que é importante. Legal. Jürgen, muito obrigada.
pelo seu tempo, pela sua colaboração, por dividir conhecimento com esse projeto especial. Não, eu que agradeço. Senti muito bem aqui. Espero também realmente ter contribuído para o seu projeto, para as ideias. Bom, eu acho que muitos que assistirem também têm toda a possibilidade também de me contatar eu acho que faz parte e estou realmente interessado em compartilhar essas ideias e talvez até críticas ou dúvidas. Estamos aí para isso. Muito bom, foi um prazer e adorei essa meia horinha junto. Eu posso dizer que o Jürgen é um alemão abrasileirado, né? Mas super boa praça, super aberto para conversas. Aí você tem conhecimento avançado da nossa comunicação que a gente teve no passado. Tenho 6 então, meses de comunicação. Obrigado por isso. Você tem vantagem, tem vantagem. Eu já tenho um pouquinho mais. Exatamente. Obrigada, Jürgen. Muito obrigado. Tchau, até breve. Tchau, tchau.